Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva. Buscamos serenar os nossos corações e levamos os nossos pensamentos junto aos mentores espirituais da casa de Irmã Lina. Rogamos ao Mestre Jesus que nos auxilie diante das transitoriedades das coisas. Ensina-nos, Senhor, a valorizar as bênçãos do Espírito. Acalma, Senhor, os nossos medos e aflições, para que possamos compreender a vossa vontade. Permita, Senhor, que possamos buscá-lo através do amor e da caridade. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. E vamos envolvendo a nossa companheira Márcia com muita luz, para que ela possa nos trazer o Evangelho da noite. Que assim seja, graças a Deus. Olá a todos. É muita alegria estar aqui de novo com vocês para nós refletirmos então sobre um tema do Evangelho de Jesus e vamos assim mantendo nosso pensamento elevado em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre, pedindo a intervenção da espiritualidade amiga que neste momento envolva os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos ficar assim receptivos, à mensagem desse nosso encontro. E hoje nós vamos falar um pouquinho, refletir sobre o capítulo 9 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo,
que tem como título principal Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o item 8, que é obediência e resignação. Esse tema é uma mensagem que consta aqui na instrução dos Espíritos, do Espírito Lázaro. E eu vou ler aqui a primeira linha, o primeiro parágrafo, para nós começarmos a nossa reflexão. Então ele diz assim: a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Então Lázaro está nos ensinando aqui que a obediência e a resignação são duas virtudes que são doces, né? E que nos transformam em pessoas brandas e pacíficas. Mas, muitas vezes, nós confundimos esse sentimento e já ouvimos muitas vezes pessoas dizendo que quando nós somos resignados, nós somos pessoas que negamos, né, o sentimento, a nossa vontade. Será que é assim mesmo que acontece? Será que é essa a mensagem que o Lázaro está trazendo aqui para nós? Então vamos ver. Lá no dicionário, nós temos a tradução de obediência. Lá diz assim que obedecer é se submeter a alguém ou alguma situação, e nós podemos fazer isso por determinadas razões. Pode ser por medo, né? Muitas vezes, por exemplo, as crianças, quando começam a andar pequenininhas, já começam a ter aquele medo do pai e da mãe, então elas obedecem mais ou menos por causa do medo. Também podemos nos submeter por dependência, nós dependemos de uma situação ou de alguma pessoa e nós acabamos obedecendo, assim, meio às vezes contra a nossa vontade. Às vezes por respeito, né? Por exemplo, um soldado que se vê obrigado a obedecer ordens mesmo contra a vontade dele. Então, quando nós falamos esse tipo de submissão, de obediência, que a gente faz por obrigação, sem pensar e contra a nossa vontade, nós dizemos que isso não é uma virtude, né? Para se tornar uma virtude, nós temos que obedecer sabendo o porquê nós estamos obedecendo, né? Como ele diz aqui, ele fala aqui no Evangelho, que a obediência é o consentimento da razão. Então, saber por que nós estamos obedecendo, usando a nossa razão. Então, quando nós, por exemplo, obedecemos às leis de Deus, né? Todos nós queremos ser felizes e nós já sabemos, pela doutrina espírita, né, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. Esses são os maiores mandamentos. Então, nós nascemos todos para sermos felizes. Muitas vezes nós não conseguimos, mas hoje nós já sabemos, pelo menos na teoria, que esta é a melhor forma, é o melhor caminho que nós temos para chegar à nossa felicidade. E isso, quando nós conseguimos caminhar, né, junto da lei, nós praticando a lei, nós nos tornamos pessoas mais brandas, mais pacíficas, nós não nos revoltamos com as coisas, porque nós já entendemos que aquilo é o melhor para nós. Mas é claro que nós ainda estamos engatinhando, ainda somos crianças espirituais, e precisamos aprender muito ainda. Fazemos as nossas escolhas erradas às vezes. E aí quando percebemos, nos ensina a doutrina que precisamos reconhecer o nosso erro e reparar numa tentativa nova de acerto. Então, em fazendo isso e entendendo isso, né, nós vamos entender também que todas as pessoas que convivem conosco também têm o direito de fazerem as suas escolhas erradas, como todos nós fazemos. Então isso nos dá a noção e nos dá também o entendimento que se eu errei, foi por uma falta de conhecimento ainda, de experiência, então eu tenho direito a receber o perdão e é o que eu quero, então eu também tenho o dever de tolerar e perdoar aquele que erra, que está no meu caminho. Então, em fazendo isso, nós vamos minimizando os nossos vícios, através do nosso esforço próprio, trabalhando, né, todos esses sentimentos para que a gente possa ir obedecendo de forma raciocinada às leis de Deus. E enquanto nós vamos fazendo isso, nós vamos nos resignando, porque nós vamos entendendo que aquilo
esse tipo de comportamento, essa obediência raciocinada, pensada e aceita, ela vai nos dando uma resignação, ou seja, uma aceitação. Então, como ele diz aqui também no Evangelho, que a resignação é o consentimento do coração. Como um exemplo prático, nós lembramos quando há alguns anos atrás foi colocado para nós a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança. Então, o que aconteceu naquela época? Eu me lembro que, num primeiro momento, todos nós ficamos um pouco revoltados, né? Não queríamos utilizar, tivemos até alguns prejuízos financeiros para adaptar nos nossos veículos, tudo. Mas fomos usando o cinto de segurança, porque obedecendo essa lei, porque nós tínhamos medo de tomar uma multa, né? Então, nós obedecíamos por medo, né? E por precaução para não tomar a multa, embora fosse contra o nosso sentimento e a nossa vontade. Então, naquele momento não era uma virtude esse tipo de obediência. Mas aí o tempo foi passando, nós fomos tendo notícias, né, pelas estatísticas, que o número de acidentes diminuiu, que o cinto de segurança protege as pessoas em trânsito, e nós fomos entendendo então que aquela lei era importante para nós, que nós precisávamos dela e que, portanto, nós agora nos resignamos perante esta lei. Nós usamos o cinto de segurança, independentemente se vai cobrar multa ou não. Eu acredito que mesmo que hoje eles tirassem essa multa, nós, por resignação e por obediência raciocinada, talvez nós não deixaríamos de usar. É uma coisa que já está impregnada em nós, né? Então vejam, a obediência e a resignação são virtudes quando nós raciocinamos, quando nós entendemos, quando nós pensamos sobre ela e nós vamos nos resignando, nos tornando dóceis. E não é à toa que ela está nesse item do Evangelho, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Mas nós precisamos exercitar, nós precisamos estudar, nós precisamos entender o Evangelho para nós chegarmos a esse entendimento, né? Nós precisamos vivenciar o Evangelho para nós conseguirmos obter essa resignação, né, dessa nossa obediência às leis de Deus. Então, superando todas as situações difíceis, trabalhando aprimorando essas nossas virtudes, nós vamos assim construindo um futuro muito melhor, né? Que nós sabemos que um dia nós vamos poder usufruir, mas que hoje ainda não podemos, mas que sim, já estamos trabalhando e construindo esse futuro melhor, de felicidade, de alegria, de paz. Então é nesse sentido que o Evangelho vem trazer para nós todo esse entendimento, né? Toda essa dinâmica, mas só que esse exercício depende do nosso comportamento, da nossa força de vontade. Precisamos exercitar, colocar em prática, e isso requer a nossa disposição, né? Então, precisamos dar o primeiro passo, sempre, nesse sentido, né? E assim, para finalizar, eu trago aqui uma frase que nós escutamos outro dia de um filósofo, Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim, que o maior segredo da vida é: a vaca não dá leite. Aí perguntamos, mas como assim a vaca não dá leite? Não, a vaca não dá leite. Você tem que ir lá tirar. Então, nós lembramos quando Jesus veio ensinar a nós que quando ele ia curar alguém, ele nunca dizia, eu vou aí curar você. Ele dizia, levanta e anda, né? Sempre chamando as pessoas para ele, ou seja, mostrando para nós esse movimento, essa dinâmica de nós irmos por nosso próprio esforço, nosso próprio mérito, resolver as nossas questões, né? Então, nesse sentido que nós, então, pedimos a sustentação da espiritualidade amiga, dos nossos mentores particulares, de Deus, e que nos ajude a manter esse pensamento, que nos dê força para que nós consigamos colocar em prática todos esses ensinamentos de Jesus, obedecendo a lei de forma racional e com o consentimento do nosso coração, porque nós sabemos que é este o caminho correto para nós e é através dele que nós vamos encontrar a nossa paz e a nossa felicidade. Uma semana de muita paz
para todos nós. Graças a Deus. Vamos nesse momento fazendo as nossas vibrações, vibrações de amor e de muita luz, envolvendo todos os doentes do corpo e da alma. Rogamos a nossa Mãe Maria Santíssima que com o seu manto azul possa envolver a todos os doentes, a todos os hospitais, todos aqueles que se encontram nas ruas, nas clínicas, nos hospitais, onde quer que estejam, que possam receber o amparo divino. Rogamos ainda por todos aqueles que trabalham incansavelmente nesse momento tão difícil que nos encontramos, seja em qualquer área, para que possam receber muito amparo, sustentação, renovação física, mental e espiritual. Rogamos ainda por todas as casas de orações, por todos os trabalhadores do plano espiritual, esses incansáveis amigos que tentam de todas as formas nos auxiliarem, que recebam todo o nosso carinho, amor e gratidão. Rogamos ainda, Pai de infinito amor, que ilumine o nosso Brasil, para que a paz e a fraternidade e o respeito se tornem presentes, para que os homens que governam essa pátria tenham responsabilidade. Querido anjo Ismael, que o seu olhar possa envolver todo o Brasil. Rogamos ainda por todos os lares, famílias, pelos nossos amigos, familiares, pelos nossos lares e rogamos por nós mesmos, pela compreensão, a paz e a força. Agradecemos imensamente a Jesus, o nosso divino amigo, a toda a equipe espiritual da Casa de Ermelina, que nos acompanha, que nos assistem, e vamos sempre nos lembrar que Irmã Lina sempre nos disse que uma vez que estivéssemos lá, ela nunca nos esqueceríamos. Vamos confiar nisso e termos a esperança, a alegria em nossos corações e, acima de tudo, a gratidão por termos a vida, a paz, o amor em nossos lares. Obrigada, Jesus, que todos possam ter uma excelente semana e até o nosso próximo encontro.